Bom dia, Leandro. Tá me ouvindo? Bom dia, professor. Estou ouvindo. Beleza, bom dia. Pessoal ingressar aqui. Bom dia, Matheus. Bom dia, professor. Guardar o povo. Bom dia, Ana Clara. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia, Natan. Dá mais um minutinho aí para o pessoal chegar. O povo tá dormindo ainda. Mais um minutinho a gente começa. O pessoal chegando aí. Bom dia, professor. Opa, bom dia, João. Bom dia, Anne. Quem mais eu não falei? Bom dia, professor. Acho que eu falei com todos, tá? A Ana tá entrando, Ana Schettini e Ingrid. Bom, deixa eu... Ela não tá conseguindo entrar. Bom, meus queridos, é o seguinte. Ontem eu iria enviar para vocês o cronograma dessa semana. Só que eu não estou tendo acesso ao Eclass, tá? Eu não consegui acessar o Eclass, falei com Mônica, ela ficou de verificar lá por que eu não estou conseguindo acessar o Eclass, porque eu posto sempre na segunda-feira o nosso cronograma. Aí eu vou passar para vocês aqui a informação, mas depois, assim que liberar lá, eu vou postar, tá? Então vocês verifiquem se eu conseguir hoje a liberação. Eu vou postar hoje, vai estar atrasado, mas infelizmente é porque tem um probleminha lá, eu não tive acesso ao CPB, tá? A aula de hoje é para corrigir a atividade de empuxo, né, que eu passei semana passada. Então, eu passei a atividade de empuxo semana passada, mas a gente estava fazendo a revisão de hidrostática. E lá no nosso cronograma, que eu passei na segunda-feira passada, eu tinha colocado uma observação que nessa sexta-feira nós iremos fazer uma atividade avaliativa lá no CPB, né? CPB Provas vai ter uma atividade avaliativa. E o cronograma está explicando direitinho, falando sobre isso. Mas assim que liberar lá, verifiquem no CPB que vai estar esse cronograma lá. Mas vocês já estão sabendo, já estão cientes que sexta-feira nós temos atividade avaliativa. Justamente sobre hidrostática, que é o que nós revisamos
nas 2 últimas aulas, nas aulas da semana passada, e vamos concluir agora com a correção desse exercício de empuxo. A segunda aula, a gente vai fazer uma introdução à termologia, que é o assunto seguinte, a sequência do assunto. Então, a partir de segunda-feira, a gente já começa a falar de termologia, né? Essa aula de hoje a gente vai dar uma introdução para vocês terem noção do que é termologia, entender o que faz parte desse ramo da física, e na semana que vem a gente vai aprofundar, começar o assunto de termologia propriamente dito, ok? Então, no cronograma estaria isso aí. A aula hoje, primeira aula, correção da atividade de empuxo, segunda aula, introdução à termologia, e a observação que na sexta-feira tem atividade avaliativa no CPB Prova, tá? Essa atividade avaliativa ela vai ficar disponível para vocês a partir das 7 horas da manhã, tá? Até às 17 horas. Por que 17 horas? Porque sexta-feira o sistema ele fecha, tá? O sistema a partir das 17 horas ele para de funcionar. Então vocês terão até às 5 horas da tarde para fazer essa atividade. Tá? Um exercício como outro qualquer. Não precisa enviar o cálculo, tá certo? Vocês vão marcar a resposta lá, porque quem vai corrigir é o próprio sistema. Então, o próprio CPB Prova é que corrige e já vai me mandar a pontuação que você teve nessa atividade. Então, não precisa enviar cálculo. Tem a opção de mandar cálculo, mas eu liberei aí para vocês. Vocês não precisam enviar o cálculo dessa atividade. Tá certo? Preste atenção que assim que você começar a atividade, você vai ter 90 minutos para responder, certo? Então, o tempo, você não tem horário para fazer. Você pode fazer das 7 às 17, você vai escolher o melhor horário que você tiver mais folgado aí, até porque pela manhã vocês têm aula, e aí vocês vão pegar o horário disponível, que vocês estão mais tranquilos para fazer essa atividade, até às 17 horas, certo? Lembrando que assim que você começa, aí tem um tempo para responder, e esse tempo é de 90 minutos. Então você não vai ter o dia inteiro para responder a atividade. Você pode fazer em qualquer horário, porém você tem o tempo de 90 minutos. Vocês já estão acostumados a fazer, né? A gente já fez atividade avaliativa no primeiro ano, então não é nenhuma novidade a forma que vocês vão fazer essa atividade avaliativa. Beleza? Alguma dúvida sobre o que a gente vai fazer essa semana? Tá tranquilo? Tranquilo. Bom, estou falando aqui com Mônica. Mônica disse que estava com problema mesmo o Eclass, tá? Mas eu já tentei hoje de manhã e não consegui. Vou falar aqui com ela, para ela verificar lá. E aí, assim que tiver liberado, eu vou postar o cronograma lá. A gente já vai ter tido as aulas, mas vai estar lá as informações e o lembrete da avaliação, da atividade avaliativa, tá ok? Só um minutinho aí que eu vou responder ela aqui e pronto. Então, correção da atividade de empuxo. É o seguinte, essa atividade vocês me enviaram semana passada, eu vou postar ela hoje também, assim que eu tiver o acesso liberado. Vou desligar essa câmera para melhorar aí a transmissão, a gente não tem problema de interrupção, mas qualquer dúvida, abre o microfone e me fala, tá ok? Bom, primeira questão da lista que eu passei para vocês, da lista de empuxo. É uma questão do Mackenzie, uma faculdade famosa e importante de São Paulo, curso bastante concorrido.
Ele fala o seguinte: devido à crise hídrica que se instalou na cidade de São Paulo, um estudante, após a aula de hidrostática, resolveu colocar uma garrafa de 1 litro, cheia de água, no interior da caixa acoplada da descarga. Essa medida gerou economia de água no final de um período do mês, no final do período mensal. Essa ideia colocada em prática foi baseada em que princípio? Tá, a resposta correta é o quê? Em segundo ano. Abra o microfone aí. Vocês marcaram o quê? Vocês já fizeram essa atividade, já me mandaram? Bora, meu povo. Alguém respondeu aqui no chat. Letra B. Letra B, exatamente. Muito bem. Gente, olha só. Nessa atividade, fica óbvio, tá? Que é letra B. Por quê? Raciocinem comigo. A gente está fazendo atividade de quê? De empuxo, certo? O princípio do empuxo é o princípio de Arquimedes. Então, tudo que a gente falar aqui nessa atividade está relacionado com o princípio de Arquimedes, certo? Então, é uma questão até de lógica para você responder qualquer atividade. Se você está fazendo uma atividade de matemática de, sei lá, proporção, probabilidade, a professora não vai colocar uma equação de segundo grau no meio de um exercício de probabilidade, certo? Agora, quando você está respondendo uma prova de vestibular, isso é diferente. Por quê? Porque aí você tem todos os assuntos envolvidos, não só a hidrostática, como os outros assuntos também, certo? Então você aí já tem que identificar. Mas aqui fica fácil. A gente está falando de empuxo, o princípio de Arquimedes. Então, como responder aí no chat, letra B, por quê? O empuxo corresponde ao peso do líquido deslocado por um objeto imerso num fluido. Se você coloca uma garrafa de 1 litro no interior da caixa acoplada onde tem a água da descarga, você vai economizar exatamente 1 litro de água a cada descarga. Isso não vai interferir no rendimento da descarga. Então, você coloca uma garrafa de refrigerante de 1 litro de água dentro daquela caixa acoplada, quando você dá a descarga, a caixa enche, a garrafa estando lá dentro, ela normalmente tem 6 litros. Quando você dá a descarga, hoje você tem um sistema com 2 botões, tá? Um botão para xixi, outro botão para o número 2. O que vai acontecer? Quando você dá a descarga no primeiro botão, você libera 3 litros de água. Quando você dá a descarga no segundo botão, você libera 6 litros de água. O padrão é esse. Mas se ele coloca uma garrafa de 1 litro, a garrafa ela vai evitar que mais 1 litro de água entre na caixa acoplada, porque o volume de líquido deslocado vai ser igual ao volume da garrafa. E aí, quando ele der a descarga, vai descer 5 litros ou 2 litros de água a cada descarga. Então, ele vai economizar 1 litro de água a cada descarga, baseado no princípio de Arquimedes. Isso vai gerar economia no consumo de água. Beleza? Todo mundo entendeu o princípio? Alguma dúvida, meu povo? Abre o microfone aí e responda. Pode seguir? Pode. Beleza. Então, segunda questão. A respeito do princípio de Arquimedes, o empuxo, marque a alternativa falsa. O empuxo é uma força que sempre atua na vertical e para cima. Verdadeiro. Ele está pedindo para marcar a falsa. Se um objeto boia na superfície de um líquido, podemos dizer que o empuxo é maior do que o peso. Portanto, a densidade do líquido é maior que a do objeto. Verdadeiro, né? O objeto é menos denso do que o líquido, por isso que ele boia, e o empuxo vai ser maior do que o peso. C. Se um objeto afunda ao ser colocado em um recipiente que contém determinado líquido, podemos dizer que o empuxo
sobre o objeto é maior que o peso. Portanto, a densidade do líquido é maior que a densidade do objeto. Falso. Justamente a letra C é a resposta. Se um objeto afunda ao ser colocado em um recipiente que contém determinado líquido, podemos dizer que o empuxo sobre o objeto é menor que o peso. Portanto, a densidade do líquido é menor que a densidade do objeto. Ele vai afundar. Logo, a resposta é a letra C. Certo? Terceira. Uma barca para transportar automóveis entre as margens de um rio, quando vazia, tem volume de 100 metros cúbicos. A massa é igual a 4 vezes 10 a 4 quilogramas, 40 mil quilos. Considere que os automóveis transportados tenham a massa de 1.500 quilos e que a densidade da água seja de 1.000 quilogramas por metro cúbico. O número máximo de automóveis que pode ser simultaneamente transportado pela barca corresponde a. Então, veja bem, como é que eu vou calcular isso? Eu preciso determinar, através da densidade do conjunto, tá? A massa dos carros que podem ser transportados, para poder determinar quantos carros nós teremos transportados, certo? Então, como é que eu vou fazer isso? Densidade é massa dividida por volume, né? Densidade é massa sobre volume. Mas a densidade, já que ele tem que flutuar, tem que ser exatamente igual à densidade da água. A densidade da água é de 1.000 kg por metro cúbico. A massa vai corresponder à massa da barca mais a massa dos automóveis. Eu não sei qual é a massa dos automóveis, eu sei a massa de um automóvel, certo? Eu preciso calcular a massa dos automóveis que vai suportar para gerar essa densidade, e aí, em cima dessa massa, eu divido pela massa de cada um e acho o número de automóveis, certo? Bom, e aí a massa da barca mais a massa dos automóveis, que é x dividido por 100. Passo 100 para lá multiplicando, 100 mil, 4 vezes 10 a 4 mais x. 100 mil é 10 vezes 10 a 4, que é igual a 4 vezes 10 a 4 mais x. Passo 4 vezes 10 a 4 para lá, subtraindo. 10 a 4 menos 4 vezes 10 a 4, eu tenho que x vale 6 vezes 10 a 4 quilogramas. Ou seja, 60 mil quilos de carro podem ser transportados nessa barca. Ora, se cada carro pesa 1.500 quilos, tem uma massa de 1.500 quilogramas, como é que a gente vai calcular? É só pegar 60 mil e dividir por 1.500. 60 mil dividido por 1.500 dá 40, certo? Então, 40 é o número máximo de carros que pode ser transportado nessa barca, sem que ela afunde. Portanto, a resposta correta é letra B. Beleza? Todo mundo entendeu? Nenhuma dúvida? Professor, Sim, pode falar. eu não entendi essa direito. Eu Pronto. fiquei Vamos meio repetir. perdida, né? Tá, olha só. A gente precisa determinar qual o número máximo de carros que pode ser transportado pela barca, certo? Então, ao colocar os carros, a densidade máxima da barca deve ser igual à densidade da água. Por quê? Porque se for mais densa do que a água, vai afundar. Se for menos denso, ela vai ser empurrada para fora da água. Se a densidade for igual, ela vai flutuar, certo? Então, o que é que flutua? Lembra, no finalzinho, a gente falou de condições de flutuação. Quando o peso é maior do que o empuxo, o objeto afunda. Quando o empuxo é igual ao peso, ele flutua. Quando o empuxo é maior do que o peso, ele é jogado para fora da água, certo? No caso aqui, a barca está flutuando. Está na superfície, mas está flutuando. Se ela está flutuando, ela tem que ter a mesma densidade da água para ela poder flutuar, né? No mínimo, a mesma densidade. Se a densidade da água é de 1.000 kg por metro cúbico. Se a barca tiver 1.001 kg, ela já vai afundar. Então, já ultrapassou a capacidade
de carga da barca. É assim que a Marinha calcula a capacidade de passageiros, a capacidade de carros, a capacidade de carga de todas as embarcações que seguem aí nos rios, nos mares, que cercam aí o território brasileiro, tá certo? Isso é responsabilidade da Marinha. Então, quando ela vai liberar a documentação do barco, ela faz esse cálculo, certo? E como é que é feito esse cálculo? Vamos lá. Você sabe que densidade é massa dividida pelo volume. A densidade do barco tem que ser igual à densidade da água. Então, qual vai ser a densidade do barco? 1.000 kg por metro cúbico, para que ele possa flutuar. Se for mais denso do que isso, ele vai afundar, certo? E que a densidade é massa dividido pelo volume. Só que a massa do barco ele já deu 40.000 quilos, 4 vezes 10 a 4, mais os carros que eles estão transportando, que é justamente o que eu quero saber. Qual a massa de carro que eu posso transportar? Tá? Então, vai ser a massa da barca mais os carros, que eu não sei, eu chamo de X, dividido por 100. Então, densidade é massa total dividido pelo volume. Está dividido por 100, passa para o outro lado como multiplicando. 1.000 vezes 100, 100.000. É igual a 4 vezes 10 a 4 mais X. 100.000 é 10 vezes 10 a 4. Boto tudo em potência para facilitar o cálculo. É igual a 4 vezes 10 a 4 mais X que eu quero saber. Passo 4 vezes 10 a 4 para o outro lado, subtraindo. X vai ser 10 vezes 10 a 4 menos 4 vezes 10 a 4. Subtrai o número com número, 10 menos 4 dá 6. Conserva a base e o expoente que é comum aos dois. Então, 6 vezes 10 a 4 quilos, 60.000 quilos. 60.000 quilos é a quantidade de massa de carro que pode ser transportada, certo? A massa de todos os carros. Só que ele deu no enunciado que cada carro pesa 1.500 quilos. Se cada carro pesa 1.500, como é que eu vou saber o número de carro? Pego 60.000 e divido pela massa de cada carro. 1.500. 60.000 dividido por 1.500 dá 40. Então, 40 é o número máximo de carros. Então, 40 vezes 1,5 vezes 10 a 3 dá 60 vezes 10 a 3, que é 6 vezes 10 a 4 quilos. Fiz aqui só para reconferir o cálculo, certo? Então, nós temos que essa barca ela pode transportar até 40 carros sem afundar. Se você colocar mais, aí ela vai ficar mais densa do que a água e, inevitavelmente, ela vai afundar. Ele poderia falar, por exemplo, que cada carro tem massa de 1.000 quilos. Quanto daria aqui? Daria 60 carros. Você ia pegar 60.000, dividir por 1.000, ia dar 60 carros seriam transportados. Entendeu? Se fossem 2.000 quilos, você ia pegar 60.000 dividindo por 2, ia dar 30 carros. E aí você consegue calcular a quantidade de carro que essa barca pode transportar sem afundar. Beleza? Conseguiu entender? Se não conseguiu, a gente repete. Entendi. Não entendi. Obrigada. Beleza. Tranquilo, então. Bom, quarta questão. Um navio flutua por quê? Então, nós vimos que as condições de flutuação estão relacionadas com o empuxo. O empuxo corresponde ao peso do volume do líquido deslocado pelo objeto e possui direção contrária ao peso, ou seja, vertical para cima. Sendo assim, o navio será mantido em equilíbrio no caso das forças serem iguais. Então, a resposta correta é a letra C. O peso do volume do líquido deslocado pelo navio é exatamente igual ao peso dele. Então, o fluido exerce um empuxo, que é o volume do líquido deslocado para cima, empurrando o navio, que tem um peso para baixo. Como eles são iguais, não afunda. É exatamente isso aqui. Só que aqui está comparando a densidade. Então, quando a densidade do navio é igual à da água, ele flutua. Se a densidade for maior, ele vai afundar. E a densidade está diretamente relacionada com o quê? Com a massa. Então, se eu coloco mais massa no navio, aumenta o peso dele, consequentemente, o peso fica maior do que o volume do líquido deslocado e ele vai afundar.
certo? Beleza? Eu cheguei a explicar para vocês como é que o submarino afunda e sobe. Cheguei a falar isso na aula para vocês? Acho que sim, professor. Pronto. Então, o navio, ele tem um compartimento, um navio não, desculpa, o submarino tem um compartimento, né? Que você pode encher de água. Então, quando você enche de água, você aumenta a massa, né? Como eu já tinha explicado para vocês. E aí, aumenta a massa do submarino, ele fica mais denso do que a água, o peso fica maior do que o empuxo e ele afunda. Quando ele está lá embaixo, você quer subir, o que que faz? Eles, através de uma bomba, expulsa essa água que está dentro do submarino e aí ele fica mais leve, a densidade dele diminui e ele sobe. Então eles conseguem controlar aí a subida e a descida do submarino através do volume de água que está dentro dele, aumentando justamente o peso em relação ao empuxo e a densidade também, consequentemente. Quando você altera o peso, você altera a densidade, já que você mexe com a massa. Beleza? Então, a resposta correta, letra C. O peso do volume do líquido deslocado é igual ao peso do navio. Tranquilo? Quinta, marque a alternativa correta a respeito do empuxo. Letra A. O empuxo é uma força vertical descendente que atua sobre os objetos mergulhados exclusivamente em líquidos. Falso, tá? O empuxo é uma força vertical ascendente e ela pode atuar também em gases, não apenas em líquido. Quando você pula de um avião de paraquedas, você começa a cair em queda livre. A partir do momento que você abre o paraquedas capta uma quantidade de ar e essa quantidade de ar exerce uma força de empuxo que te empurra para cima, diminuindo a velocidade com que você vai cair. Você continua caindo porque o peso ainda é maior do que o empuxo, mas você cai mais devagar. É a mesma coisa que ocorre dentro da piscina. Então você tem, tanto nos líquidos quanto nos gases, qualquer fluido, você pode observar o empuxo. Beleza? Letra B. O empuxo é uma força vertical ascendente verdadeira que atua sobre os objetos mergulhados num fluido. Sim, está falando que é exclusivamente. Essa grandeza equivale ao peso do fluido deslocado pelo objeto mergulhado, que é exatamente igual ao peso do objeto. Então, resposta correta, letra B, é a definição exata de empuxo, certo? O empuxo terá o mesmo módulo da força-peso, nem sempre, tá? Isso só se o objeto estiver flutuando. Se o objeto afundar, o peso é maior. Se o objeto sair da piscina ou da água, ou do fluido que estiver mergulhado, o empuxo é maior. O empuxo é uma força vertical ascendente, certo? Que atua sobre objetos mergulhados exclusivamente em líquidos, foi o que eu acabei de explicar. Não é exclusivamente em líquidos, pode ser em gases também. Portanto, a resposta correta é a letra B. Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Pode continuar. Alguém quer fazer uma pergunta? Levantou a mãozinha aí, foi Anne. Pode falar, Anne. Professor, Sim. A4, por que o peso do navio não poderia ser menor? A letra D. A4, porque o navio flutua, tá? O navio flutuar não significa que o peso dele é menor, significa que a densidade é menor, tá? Porque um navio ele pesa mais do que a água. Se você pegar um navio é feito de metal. Se você pegar 1 quilo do aço e botar com 1 litro de água, que pesa 1 quilo, você vai ver que eles têm o mesmo peso, que é 1 quilo e 1 quilo. Mas se você pega o volume ocupado, você vai ver que é diferente. Então você pega 1 litro de água e aí você derrete e coloca 1 litro de aço derretido. Quando você colocar na balança, você vai ver que o litro que está cheio de aço derretido, aço líquido, ele pesa mais do que a água, entendeu? Então o peso do navio ele é maior do que o peso da água. Porém,
a densidade vai ser menor. Por quê? Porque ele tem um volume de parte vazia. E a densidade é massa sobre volume. Então, o volume da parte vazia também influencia. Então, se ele tem uma parte vazia muito grande, isso vai diminuir a densidade, que é inversamente proporcional. Por isso que os navios flutuam, entendeu? Se você pegar a mesma quantidade de chapa que foi feita para produzir o navio e esmagar e fizer uma bolinha sem parte vazia e soltar em cima da água, ela vai afundar, porque o peso dessa massa de aço é maior do que o peso da água. Desculpa, maior do que o peso da água. Conseguiu entender, Yane? Se não, explica Sim, depois. professor. Tá? Então é isso. O navio ele flutua apesar de ter o peso maior do que a água e apesar do que a densidade do aço ser maior do que a água. Por quê? Porque a densidade do navio ela diminui porque tem uma parte vazia muito grande. E aí essa parte, o volume da parte vazia influencia no cálculo da densidade. Tá certo? Bom, a quinta eu já expliquei. Vamos para a sexta. Um objeto de 0,5 metro cúbico de volume possui 30% do volume mergulhado em um recipiente de água. A questão aqui é interessante. Então, normalmente ele coloca essa porcentagem. Tem metade do corpo mergulhado, 70% do corpo mergulhado. Como é que eu vou calcular? Sabendo que a densidade no local, gravidade, desculpe, no local é de 9,8 metros por segundo ao quadrado e que a densidade da água é de 1.000 kg por metro cúbico, determine o empuxo sobre o objeto. Então, você vai calcular o empuxo mais sobre 30% do volume, que é o que está mergulhado no recipiente com água, certo? O resto já está para fora. Então, você tem que considerar esses 30%. Então, densidade vezes gravidade vezes volume do líquido deslocado. O volume do líquido deslocado, gente, é só o que está imerso na água. A parte que está fora da água, ela não está deslocando o líquido, concorda? Então, se eu coloco metade do corpo dentro da água, o volume de líquido deslocado é só metade do volume desse corpo, certo? Então, eu tenho que calcular em cima dessa porcentagem. Aqui, ele só tem 30% do volume mergulhado. Então, você vai calcular em cima dos 30%. Então, vai ser empuxo, vai ser a densidade, que é a água, 1.000, vezes a gravidade, que é 9,8, vezes o volume, que é de 0,5 metro cúbico, já está na unidade correta, só que é só 30% disso. Então, você vai calcular 30%, que é 0,3. 0,3 vezes 0,5, tá? Esse é o valor dos 30% do empuxo, vai dar 0,015, certo? Que é o volume de líquido que está mergulhado. 30% está calculado aqui. Então, 1.000 vezes 9,8 vezes 0,5 vezes 0,3 nos dá um empuxo de 1.470 newtons. Portanto, a resposta correta é a letra E, 1.470 newtons é o volume, é o empuxo, desculpe, correspondente ao volume de 30% desse objeto que está mergulhado. Entenderam? Se fosse 50%, você ia pegar quanto? 0,5 vezes 0,5. Se fosse 70%, 0,5 vezes 0,7. E assim sucessivamente. Tá? Tranquilo aí? Sétima. A expressão "isso é apenas a ponta do iceberg" é muito usada conotativamente hoje em dia para mostrar que se você vê apenas uma parte pequena de um problema, o resto fica todo escondido. Isso faz referência a uma situação física. Assinale a alternativa cujos dados relacionam-se corretamente com a situação. Essa situação do iceberg está relacionada com o princípio de Arquimedes e o teorema do empuxo. Você vê apenas a ponta do iceberg para fora, a maior parte dele está mergulhada dentro do mar. Por quê? Então, o iceberg ele expõe a ponta acima da superfície da água, porque ele é formado por água doce, tá?
Então, no estado sólido, a densidade da água é menor do que a densidade no estado líquido. Mudou o estado físico, mudou o volume, tá? Então, quando as moléculas se juntam, você altera o volume. Quando você altera o volume, você muda a densidade. Então, isso quer dizer que a densidade do gelo, da geleira, que é o iceberg, é menor do que a densidade da água do mar, no qual ele está flutuando. Dessa forma, apesar da sua grande massa, apenas uma porção pequena do iceberg, a pontinha, fica para fora da água. A maior parte vai ficar submersa. A força responsável pela sustentação desses blocos de gelo é o empuxo, descrito pelo princípio de Arquimedes. Portanto, a resposta correta é a letra B, Arquimedes e o teorema do empuxo. Beleza? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Pode seguir? Sim, professor. Ótimo. Oitavo. O empuxo é um fenômeno bastante familiar. Um exemplo é a facilidade relativa com que você pode levantar-se dentro de uma piscina em comparação ao tentar levantar-se fora da água, ou seja, no ar. Sob o princípio de Arquimedes, define o empuxo. Marque a proposição correta. Então, a proposição correta aqui vai ser a letra C. O teorema do empuxo diz que o módulo da força de empuxo exercida sobre o corpo depende diretamente do volume de líquido deslocado dentro desse fluido. Portanto, a resposta correta é a letra C. Um corpo total ou parcialmente imerso em um fluido sofre uma força vertical para cima e igual ao peso do fluido do líquido deslocado. Essa é a definição de empuxo. A resposta correta é a letra C. Tá? A análise das afirmativas vão estar aqui explicando porque que A, B, C e D é falso. Vocês vão receber isso lá, vou postar lá no Eclass para vocês, tá bom? Nona. Um iceberg cuja densidade é 0,92 gramas por centímetro cúbico encontra-se em um líquido de flutuação em um lugar onde a densidade da água do mar é 1,05 gramas por centímetro cúbico. Indique a porcentagem aproximada do volume do iceberg que permanece abaixo da superfície. Como é que eu vou calcular isso? Então, pelo meio do teorema de empuxo, a gente pode chegar à expressão que a força-peso anula a força do empuxo. Então, densidade do corpo vezes o volume do corpo corresponde à densidade do fluido vezes o volume imerso desse fluido. Densidade vezes gravidade vezes volume. Tem que ser igual de um e do outro, certo? Para ele poder flutuar. Eu quero calcular a parte que está submersa. Então, como é que eu vou fazer isso? Corta a gravidade, cancelo, fica densidade vezes volume é igual a densidade vezes volume. Pego a densidade do iceberg vezes o volume dele é igual a densidade da água vezes o volume que está imerso. Então, o volume que está imerso, que é o que eu quero saber, vai ser a densidade vezes o volume do corpo, dividido pela densidade do meio, do fluido. Tá? Então, 0,92 vezes o volume do corpo, dividido por 1,05. Tá? Como eu não sei o volume do corpo, qualquer que seja o volume, eu vou considerar 1, não tem problema. O volume todo do corpo, um total. Então, desaparece o volume do corpo, que você vai calcular proporcional a 1. Você dividindo 0,92 por 1,05, dá 0,876, que transformado em porcentagem dá 87,6. Aí vocês têm que prestar atenção na aproximação. 87,6 é o volume do iceberg que encontra mergulhado. Qual a resposta correta? 87 ou 88? Letra D, 88, que 87,6 passou de 5, você vai aproximar para cima. Então, 88% do iceberg permanece embaixo da água. Beleza? No próximo horário, aí, na sequência, a gente continua, porque nosso tempo vai acabar. Tá ok? Mas aí, qualquer dúvida, a gente volta nessa questão, que nossa aula vai ser interrompida. 8h30 a gente retorna. 8h20 a gente retorna. Vou mandar o convite para vocês. Valeu? Obrigado, um abraço. Até daqui a pouco. Tchau, professor. Tchau. Até daqui a pouco. Até, professor.